Olá pessoal, estou aqui para a gente fazer uma análise de um dos textos que eu passei para vocês lerem e refletirem. Não teve exercício sobre esse texto, mas cabe a reflexão e como a gente não pôde estar juntos em sala de aula, eu vou aqui fazer essa reflexão através de vídeo com vocês, tá? E eu gostaria que hoje vocês ficassem pensando um pouco a respeito do que esse texto fala. Eu convido vocês, antes de verem esse vídeo por completo, pegarem os seus livros nas páginas 26 e 27, olhando aqui para o meu. E aí vocês peguem os seus livros e deem primeiro, antes de ver a minha fala, uma lida nesse texto aqui que pertence ao primeiro capítulo do livro Reflexões, Filosofia e Cotidiano, do José Antônio Vasconcelos, o nosso livro didático, tá bom? Bom, gente, esse texto ele é intitulado Superando o Senso Comum e ele faz uma reflexão sobre a ideia de se tomar uma atitude filosófica. Bom, ele inicia-se com uma reflexão. A filosofia é mesmo necessária? Galera, diante de várias reflexões que já fizemos em sala de aula, nós podemos pensar um pouco sobre qual o papel da filosofia na nossa vida. De modo geral, muitas vezes, a filosofia pode parecer enfadonha ou até mesmo desnecessária. Afinal de contas, por que razão as pessoas param para ficar pensando sobre ideias, conceitos que muitas vezes, apesar de serem refletidos profundamente, não vão nos trazer uma conclusão definitiva? Por que razão nós filosofamos? E aí, o autor do nosso livro, ele nos leva a uma reflexão sobre um livro que é intitulado Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro ele pertence ao Spencer Johnson, um autor estadunidense. E aí, nesse livro, ele conta a história de dois duendes e dois ratos que encontram um carregamento enorme de queijo e eles passam a se alimentar desse queijo indefinidamente. Só que um belo dia, do nada, esse queijo some e os duendes e os ratos ficam desamparados sem o alimento. Só que esses dois indivíduos, eles têm essas duas naturezas, aliás, né? Elas vão representar um comportamento diferente, elas vão apresentar um comportamento totalmente distorcido um do outro. Enquanto que os ratos, eles saem à procura de mais queijo em outro local, eles se arriscam, eles não ficam esperando aparecer ou cair um queijo do céu. Os duendes, eles ficam se lamentando, eles ficam estagnados, paralisados no local onde havia o queijo que eles comiam, esperando que algo aconteça, esperando talvez que o queijo retorne, e enquanto eles esperam, eles ficam apenas se lamentando: oh meu Deus, perdemos o queijo, e agora vamos morrer sem o queijo. E aí, enquanto esses duendes ficam nessa postura, os ratos estão lá na procura, na praticidade da procura do queijo. Bom, quem dos dois vai ter mais chance, mais tendência a encontrar um alimento? Os ratos que foram à procura ou os duendes que ficaram lá parados, esperando aparecer um novo carregamento de queijo? Gente, essa reflexão é para a gente entender que talvez, em alguns contextos, a ideia de você pensar demasiadamente pode não ser muito positiva. Em alguns casos, quando a gente pensa muito e age pouco, a gente pode acabar sendo prejudicado. E aí é válido refletir sobre isso quando o assunto é filosofia, porque quando filosofamos, muitas vezes, temos a tendência de nos apegarmos demasiadamente ao pensamento, de forma que a gente pode se afastar da realidade prática. Existem, inclusive, alguns filósofos na história da filosofia que vão se posicionar dessa forma em relação à ideia de você pensar demais, de você estar muito atrelado ao pensamento filosófico, sem estar também atrelado a uma prática. Esse é o pensamento do dinamarquês Søren Kierkegaard, que viveu no século XIX, e também do filósofo alemão Karl Marx. Bom, esses dois pensadores, eles afirmaram que quando o ser humano ele pensa demais, mas não usa esse pensamento para uma ação prática, ele apenas está desperdiçando o seu tempo. Mas o que isso quer dizer, gente? Quer dizer, então, que a gente tem que fazer as coisas sem pensar, meio que na tora, vamos desenvolver aqui de todo jeito? Não.
Na verdade, essa reflexão colocada pelo autor do nosso livro é com a intenção de fazer a gente entender que é necessário meio termo na nossa vida. Nem pensar demais sem estar atrelado a uma prática e nem fazer as coisas aí, né, só prática, sem o pensamento. Tem gente também que faz isso na vida, né? Toma decisões, toma atitudes, faz coisas sem pensar. E aí depois colhe consequências indesejadas. Então, gente, a reflexão de hoje é essa, tá? Eu pretendo que nas nossas próximas videoaulas, nos nossos próximos encaminhamentos, eu possa fazer a reflexão acerca dos outros textos que eu passei para vocês analisarem, tá? Mas a gente vai fazer isso gradualmente, porque senão fica informação demais para vocês. Eu espero que vocês estejam mantendo a quarentena. Eu estou com muita saudade de estar em sala de aula, mas é muito importante que a gente obedeça essa quarentena para que a gente consiga sair ileso de toda essa loucura que está acontecendo no nosso mundo, né? Um momento histórico, mas que eu tenho certeza que a gente vai ser capaz de superar. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.